Na frequência do amor, por Joseph. Capítulo 1. 1985. Miguel! Miguel! Acorde! Vai perder a hora da escola! Sua mãe o chamava insistentemente, porém o jovem continuava imóvel em sua cama, com um sorriso suspeito nos lábios. Abraçado ao travesseiro, dava evidências de estar sonhando e de que deveria ser um sonho muito bom. Mas Dona Márcia não se deu por vencida. Aproximando-se, começou a balançá-lo, até que por fim ele abriu os olhos. Com um ar de surpresa, Miguel ficou a olhar para sua mãe, como se estivesse vendo um fantasma. Depois, com os olhos ainda semicerrados, examinou tudo à sua volta, com uma expressão de quem talvez estivesse acordando em outro planeta. — O que foi, filho? Ainda está sonhando? Estou te chamando desde as 9 horas da manhã. Hoje é o primeiro dia de aula, não seria bom chegar atrasado. Lembrou-lhe Dona Márcia ao mesmo tempo em que se sentava à beira de sua cama e afagava sua cabeça. Desculpe-me, mãe. Eu estava sonhando mesmo, explicou Miguel enquanto bocejava, espreguiçando-se ao mesmo tempo. Nem precisa dizer que era um daqueles sonhos em que você voa, pela cara que fazia enquanto dormia. Como adivinhou? Eu estava mesmo voando. Que sensação maravilhosa, mãe. Parecia tão real. Cheguei tão alto que pensei que poderia tocar as estrelas. E estava muito frio. Só que desta vez eu não estava sozinho. Havia alguém. Mas não consigo me lembrar do rosto dela agora. De repente, uma estranha sensação de vazio tomou conta de seu corpo. Então quer dizer que você voava na companhia de uma garota? Que sonho romântico! Dona Márcia levantou-se e passou a fazer movimentos com os braços, como se fosse um pássaro a voar. Em seguida, pôs-se a rir. Miguel corou de vergonha, mas notou algo familiar nos gestos graciosos que sua mãe fazia enquanto dançava, embora ele não entendesse o porquê. — Que horas são, mamãe? Perguntou o jovem, nitidamente tentando desviar a atenção para outro assunto. — 12:00. É melhor se apressar, falou Dona Márcia, dando-lhe um tapinha nas costas. Miguel levantou-se em um pulo só, jogando o cobertor de lado. — Caramba! O portão vai fechar a 1 hora. Vou ter que me arrumar correndo. Será que o Gabriel ou o papai me dão uma carona? Enquanto penteava o cabelo, ajeitando seu discreto topete, Miguel se olhava no espelho inconformado com as olheiras profundas de quem havia sofrido de insônia na noite anterior. Parecia ter só sobrancelhas e orelhas. O restante eram somente ossos. Miguel dos Anjos, um adolescente com seus 16 anos de idade, era muito magro e isso o incomodava demais. Que horror! Que garota vai querer namorar um rapaz como eu? Pensou desconsolado ao lembrar-se da sensação boa que sentiu ao lado da garota de seu sonho. Era como se voasse devido à felicidade de estar com ela. Será que um dia encontrarei alguém que fará eu me sentir assim? E o mais importante, será que ela sentirá o mesmo por mim? Miguel não acreditava que uma garota pudesse se interessar por ele, mas não diria o mesmo de seu irmão 2 anos mais velho. Diferente dele, Gabriel era um jovem de porte atlético, praticante de esportes e extrovertido. Tinha muitos amigos e vivia cercado de garotas querendo namorá-lo. Por que a vida tem sido tão injusta comigo? Miguel perguntava-se ao se comparar com o irmão. No entanto, havia algo que compensava tudo. Apesar de seus pais os amarem igualmente, Miguel recebia uma atenção especial por ser mais caseiro do que Gabriel. Quando não estava em seu quarto lendo livros e gibis, sua maior paixão, passava o restante do dia conversando com seus pais e ajudando-os em alguma tarefa. Quanto ao seu irmão, até o fim da puberdade passou a maior parte do tempo na rua, jogando bola e brincando com seus colegas. Por isso,
Miguel desenvolveu uma relação mais achegada com o pai e a mãe. Conversava abertamente com eles sobre qualquer assunto, mas tinha dificuldades para se relacionar com outras pessoas por causa de sua timidez. Seu pai, Senhor Francisco dos Anjos, um homem maduro de 41 anos de idade, era de uma inteligência notável. Conhecia de tudo um pouco. Dominava bem matemática, física e química, o terror de muitos alunos. Porém, sua especialidade envolvia eletrônica e mecânica, pois fizera cursos técnicos nestas áreas. Além disso, desenvolveu o dom de inventar coisas. Certa vez, desenvolveu uma peça que, adaptada ao motor de um carro, extraía o hidrogênio da água, convertendo-o em combustível. Ao testá-la, percorreu uma distância de mais de 200 quilômetros em 3 horas com apenas 1 litro de água. Só teve um pequeno detalhe. Após cerca de 6 horas de teste, formou-se uma substância viscosa dentro do dispositivo, resultante de alguma reação química. Por precaução, seu Francisco parava de hora em hora para examinar o dispositivo, e foi durante a viagem de retorno que constatou a formação da substância. Entretanto, ao invés de limpar o dispositivo, o deixou como estava, pois queria descobrir se aquilo representava algum perigo, de modo que, ao ouvir certo chiado vindo do motor, parou em um grande terreno baldio, desceu do carro e se afastou até uma distância segura, deixando o carro ligado. Essa atitude prudente salvou sua vida, pois, poucos minutos depois, uma explosão deixou o carro em pedaços. Daquele dia em diante, guardou os protótipos que havia criado juntamente com o projeto, temendo tornar-se responsável pela morte de alguém. E o que dizer da mãe de Miguel, Dona Márcia Cesário dos Anjos, de 40 anos de idade? Era uma doce pessoa. De origem simples, nascera e crescera na zona rural, trabalhando na roça, sem incentivo para frequentar uma escola. Portanto, aprendera muito mal a ler e a escrever, mas era uma excelente cozinheira, fazia pratos deliciosos. Era de se admirar que o filho fosse tão magro, tendo tantas coisas gostosas para comer todos os dias. Alguns parentes e conhecidos brincavam com Miguel, citando o velho ditado: "Não engorda de ruim", o que todos sabiam não ser verdade, pois Miguel era, de fato, um bom garoto. Lá estava Giovanna Maia, diante dos portões de sua nova escola, contemplando o prédio de 3 andares, o qual provavelmente veria quase todos os dias durante os próximos 2 anos, a fim de concluir o ensino médio. Havia se mudado para Nilópolis há poucas semanas, vindo de uma cidade do noroeste fluminense conhecida como Laje do Muriaé. Infelizmente, o motivo da mudança não havia sido dos melhores. A empresa de seu pai faliu por conta de uma longa crise econômica no país, o que o obrigou a vender quase todos os bens para indenizar seus funcionários e pagar parte de suas dívidas. A única opção que restou para a família de Giovanna foi partir para Nilópolis, onde morariam com seus avós maternos. Embora soubesse que os padrões econômicos de sua família cairiam, Giovanna continuava otimista, acreditando que seu pai encontraria uma saída. Ela era uma adolescente de 16 anos, alegre, expansiva, comunicativa e, acima de tudo, muito inteligente. Havia herdado essas qualidades de seu pai, Sr. Jerônimo de Oliveira Maia, um senhor de 48 anos de idade. E foi graças a tais características que ele se tornou um homem de negócios e prosperou durante anos. De sua mãe, Dona Carmen Menezes Maia, uma senhora com seus 45 anos de idade, Giovanna herdou a docilidade e a paciência, qualidades que facilitavam que fizesse amizades com pessoas mais improváveis. Em geral, aqueles que eram tímidos ou introvertidos, que tendiam a se isolar do restante do mundo. Esses se sentiam atraídos por Giovanna pela paz que ela transmitia. Por ser filha única, fazia muitas amizades, de modo que nunca se sentia solitária. Giovanna sentia-se triste por ter deixado para trás seus amigos de Laje do Muriaé, mas consolava-se com a ideia de conhecer pessoas diferentes. Como serão os jovens dessa cidade? Serão amigáveis ou mal educados? Giovanna perguntava-se quando alguém se chocou com ela de repente, espalhando seus livros pelo chão. Mal educado,
murmurou baixinho, lançando um olhar atravessado para o rapaz que corria em direção ao portão da escola. Ao abaixar-se para pegar seus livros, percebeu que o rapaz voltava para ajudá-lo. Parecia nervoso, como se estivesse indeciso quanto ao que fazer, olhando para os livros no chão e ao mesmo tempo para o portão da escola, prestes a se fechar. Ainda hesitante, pegou um dos livros e estendeu para ela. Tudo bem, pode ir, não se preocupe. Sei que não fez de propósito, disse Giovanna, tentando tranquilizá-lo, enquanto recolhia o restante dos livros. Desculpe-me, por favor, é que eu estou atrasado e... gaguejou o rapaz, todo desconcertado. Não esquenta, eu já disse que está tudo bem. É o nosso primeiro dia de aula. Cria certa ansiedade, não é mesmo? Mas vamos lá, antes que o portão se feche. Já soube que aqui não deixam entrar depois da hora. Enquanto falava, segurou pelo braço a fim de se levantar. Enfim, ele não era tão mal educado como imaginou segundos atrás, pois voltou para ajudá-la e demonstrou genuína preocupação. Era apenas um pouco atrapalhado pelo visto. Eu me chamo Giovanna. E você? Perguntou-lhe ela, estendendo a mão para cumprimentá-lo, enquanto caminhavam apressadamente em direção ao portão. Eu? Eu não. Respondeu o rapaz, transparecendo ainda estar constrangido por conta do ocorrido. Sua mão tremia no momento em que apertou a dela. Eu não? Pensou ela, tentando entender a resposta do rapaz. Mas a essa altura eles já se misturavam na multidão de alunos que também entravam às pressas por causa do horário. O jovem foi se distanciando no meio do tumulto, aproveitando-se da situação para sumir da vista de Giovanna, de modo que fez um gesto de despedida e se afastou de vez. Ah, entendi. Ele quis dizer que não se chamava Giovanna. Que garoto distraído, concluiu ela rindo sozinha. Miguel entrou na sala de aula olhando em todas as direções à procura de um lugar para se sentar. Mas um lugar que o deixasse mais isolado do restante dos alunos. Os lugares já estavam quase todos ocupados, pois a maioria dos alunos chegou cedo e alguns haviam guardado lugar para um colega. Por sorte, havia um lugar solitário no fundo da sala, próximo à janela. Era justamente o que Miguel desejava. Ele apressou o passo atravessando os corredores formados pelas carteiras a fim de alcançar o lugar antes que alguém o ocupasse. Porém, na metade do caminho, sentiu seus pés travarem em algo e seu corpo ser impulsionado para a frente. Sua mochila escapuliu de suas mãos, caindo aos pés de uma aluna, e ele esborrachou-se no chão. Enquanto se levantava, pôde ver de relance um grandalhão apontando para ele, rindo de se acabar. Estava claro que sua queda havia sido provocada. Odeio esses valentões que se valem do seu tamanho para humilhar os outros. Maldisse em pensamento, sentindo a raiva crescer dentro de si. Mas tentou ignorá-lo e foi pegar sua mochila, suspensa nas mãos de uma jovem que a segurava para ele. E era aquela jovem, a mesma que conhecera minutos antes, de forma bem constrangedora. Ela era da sua turma. Agora ficaria difícil esquecer o mico que pagou na entrada da escola ao chocar-se com ela e derrubar seus livros. Obrigado, Ivana, gaguejou ele. Não há de quê, eu não. E é Giovanna, não Ivana. Ela respondeu com um sorriso. Você está bem? Machucou-se? Não, está tudo bem. Obrigado. Respondeu com uma careta, sentindo-se mal por estar pagando outro mico em menos de 20 minutos. Apressou-se em seguir para o lugar que escolhera, apesar de notar naquele instante que havia um lugar vago ao lado de Giovanna. Mas ele não suportaria ficar ali ao lado dela depois das experiências ruins daquele dia. Pelo menos não naquele dia. O primeiro professor entrou pedindo silêncio, que todos ocupassem os seus lugares, para que pudesse se apresentar. Isso se repetiu sucessivamente durante o restante da tarde, quando cada professor entrou na sala dentro do seu horário. Houve intervalo para lancharem, mas Miguel preferiu permanecer sentado no seu lugar. Ali, conforme acreditava,
haveria menos possibilidade de ser vítima de valentões, pois aquele grandalhão que o derrubara ficou a encará-lo com um sorriso malicioso. Parecia sentir prazer naquilo e certamente não pararia por ali. Essa era uma das coisas que Miguel temia encontrar ao mudar de turno. Quando estudou à noite, no ano anterior, foi mais fácil se adaptar, pois a maioria dos alunos era composta de adultos que trabalhavam fora e que queriam terminar os estudos, interrompidos por algum motivo. Portanto, eram mais sérios e estavam ali com a finalidade de aprender ou de simplesmente adquirir o diploma do ensino médio. Não tinham tempo para brincadeiras, o que deixava Miguel tranquilo, pois quase nem notavam sua presença. Ele estudou o primeiro ano do ensino médio à noite, mas de forma acidental fora transferido para o turno da tarde. Agora que havia perdido sua invisibilidade, sentia-se como se tivesse mudado da civilização para a selva.